Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 22 de abril, agora na Espanha, 19 horas e 43 minutos, no Brasil, 14 e 43 da tarde, começo da tarde aí no Brasil. Gente, aqui no 4 horas a BTC está se desdobrando no segundo candle comprador no 4 horas, então a nossa parada é a VWAP semanal, que está lá em 29.300, podendo bater eventualmente até na linha d'água, que está em 29.900. Eu reportei que sempre que a BTC estressa essa região de sobrevenda, que é essa região esverdeada escura, ela volta como num efeito elástico em direção à própria VWAP semanal. É isso que está acontecendo. O squeeze dá conta da perda desse ímpeto vendedor. Na verdade, o mercado estava esperando as sardinhas encherem a rede, tinha muito shortado, alavancando vezes 30, vezes 50, e agora a tendência é que todos os shortados sejam liquidados em direção ao retorno aqui à linha d'água. Deve ficar entre 29.400 e 29.800. Aqui deve formar um pullback para depois voltar a escalar. No diário, a BTC segue desenhando a nossa cunha triangular. A gente está fazendo, nesse momento, desenhando um candle vendedor hoje, que deve ser um candle que vai engolfar fortemente o candle de amanhã, para iniciar essa pernada em direção à aresta superior, que está lá em 29.750. Se ficar mais obtusa, pode bater 29.900, o que guarda coerência com a análise do gráfico de 4 horas. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue com uma belíssima espessura, o que denota que os compradores estão fortemente no controle da BTC. Tem muita gente dizendo que a BTC perdeu o viés de alta. Gente, a gente bateu nessa congestão aqui. É completamente normal. O mercado tem memória e tendência. Bater na congestão que está na memória do mercado aqui atuou como um suporte. Segurou, depois rompeu de cima para baixo. Aqui de baixo para cima está atuando como uma resistência. Está segurando o preço, mas na partida segunda, terceira tentativa, que é o que está acontecendo, a gente vai romper em direção a no mínimo 36 mil dólares, porque no final isso aqui virou uma onda 1, essa acumulação triangular está virando uma onda 2, isso aqui vai se transformar numa onda 3. No intraday a BTC está um reloginho hoje. Todos os sinais no copy trade na sala de sinais fecharam no gain, batia na lower, voltava para VWAP, batia na upper, voltava para VWAP, bateu aqui na penúltima lower, voltou para VWAP e aí seguiu esgarçando. É para lá que a gente está indo, para os patamares ali próximos da VWAP semanal, que eu analisei aqui no gráfico de 4 horas, que está entre 28.900, pode até eventualmente bater 29.500, 29.600, mas é para cá que a gente está indo. Daqui vai formar um pullback para depois seguir escalando em direção à aresta superior aqui no diário, que está próxima de 30 mil dólares. Na seara fática, usuários do Trust Wallet perderam até 170 mil dólares devido a uma vulnerabilidade. Os devs da Trust Wallet não reportaram essa vulnerabilidade antes, até que eles corrigissem o problema. Mas um programa de recompensas na identificação de bugs reportou essa vulnerabilidade. Os devs afirmam que já corrigiram. Isso tem relação com as carteiras criadas diretamente no Trust Wallet, que funciona como extensão do navegador Google Chrome. O Trust Wallet, que funciona nos móveis, aparentemente não foram afetados, mas de qualquer forma, todo bug já foi consertado, tanto para quem faz uso hoje através da extensão dos navegadores, quanto para quem faz uso direto no móvel, estariam já, segundo o comunicado da empresa, imunes a esse bug. A Trust Wallet avisou que está reembolsando todos os prejudicados por essa vulnerabilidade. E o CZ teceu largos elogios ao marco regulatório aprovado pelo Parlamento da União Europeia, o conhecido como MiCA, né? Market in Crypto Assets. O fato é que a União Europeia e o seu parlamento não esperaram pela criação do marco legal dos criptoativos pela jurisdição norte-americana e vai ser um farol para outras jurisdições mundo afora. O CZ gostou muito desse marco legal, é o primeiro texto legal aprovado pelo Parlamento da União Europeia, meio que tornando legal
o investimento em criptoassets. Isso vai estreitar a relação de criptoativos com o sistema financeiro bancário tradicional. E o Butão, um pequeno país soberano menor que o estado de Alagoas, incrustado na cordilheira do Himalaia, entre a Índia e a China, está se transformando num grande player do mundo cripto. Diversas corporações cripto têm sede nesse pequeno país localizado na cordilheira do Himalaia. E na seara geopolítica e finanças internacionais, Moscou agora na sexta-feira expulsou 20 diplomatas alemães. O Ministério das Relações Exteriores russo anunciou que a Alemanha que estaria iniciando uma nova rodada de expulsão de diplomatas junto ao país. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. O fato é que esse conflito russo-ucraniano está só escalando em termos de gravidade e a Alemanha também avisou que haverá resposta. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E a Alemanha, o governo alemão, está nomeando uma comissão para investigar o trágico atentado contra a delegação israelense nas Olimpíadas de Munique de 1972. Para quem não sabe, militantes palestinos invadiram a Vila Olímpica, sequestraram 11 atletas israelenses que foram objeto de uma tentativa atabalhoada, por assim dizer, de resgate por parte da polícia alemã. Num tiroteio, os 11 atletas acabaram morrendo e até o presente momento, até há pouco tempo, aliás, o governo alemão não tinha feito um pedido formal de desculpas aos israelenses. Isso aconteceu há poucos meses atrás e agora eles estão nomeando uma comissão para avaliar tudo o que teria dado errado nessa tentativa frustrada de resgate dos reféns. E a Itália está repensando seus laços com a China. A Itália de Giorgia Meloni, a primeira-ministra Giorgia Meloni, está sendo arrastada para as tensões crescentes entre Washington e Pequim. A líder de direita, que chegou ao poder há menos de um ano, está inclinada a desistir de um acordo que colocava a Itália na rota ali do cinturão de investimentos chineses, na ordem de $1 trilhão. A Itália está repensando permanecer nesse cinturão de investimentos, já que teria que haver contrapartida italiana, e a Giorgia Meloni está inclinada a romper com os chineses. Vamos ver como isso vai se desdobrar. O fato é que alguns empresários italianos não estão contentes com isso, porque fariam parcerias brutais com a China. Enfim, gente, a BTC segue agora aqui desenhando a nossa canaleta virtual de alta no 4 horas, só deve descansar no patamar entre 29.200, 29.300 e 29.800, talvez 29.900, que coincide aqui com a aresta superior da nossa figura triangular no diário. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus, grande abraço.